Olá, seja bem-vindo a mais uma discussão a respeito de Organização, Sistemas e Métodos, ou OSM. Eu sou o professor Caldeira e hoje nós vamos falar sobre as funções, estruturas e objetivos da área de OSM. Para discutirmos isso, a primeira coisa que nós precisamos pensar é a respeito da sua função. Em termos de função, a área de OSM ela é uma área que está responsável pelo planejamento da organização. Mas veja, não é o planejamento estratégico. O OSM até faz parte do planejamento estratégico da organização, mas não realiza o planejamento estratégico a princípio, tá? Então, a área de OSM é uma área que vai estar para apoiar dentro do planejamento estratégico e dentro de todo o planejamento que ocorre dentro da instituição. A área vai se preocupar com esse planejamento quando ela fala sobre a construção da estrutura desta organização, dos seus recursos e operações desta empresa. Ou seja, ela está preocupada em planejar os planos e meios principais para a definição ali dos procedimentos, rotinas e métodos que ocorrem dentro dessa instituição. Então, esse planejamento está mais voltado para verificar dentro da empresa como é que esta empresa vai funcionar para atender os seus objetivos, para poder realizar os seus produtos, os seus serviços da melhor forma possível, tá ok? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. A princípio, a gente precisa entender o seguinte: a ideia de organizar em termos de planejamento aí da área de OSM, ela está mais como função de construção da estrutura, né? Então, pensando ali nos recursos que a estrutura de OSM vai trabalhar dentro da organização. Lembra, quando a gente fala de recurso, a empresa conta com 3 principais recursos, que são os básicos. Depois tem um quarto que a gente comenta também. Então, vamos lá, ó. Primeiro recurso, recurso financeiro. Segundo recurso, recurso humano. Terceiro recurso, materiais, onde nós colocamos também aí os equipamentos, né? O quarto recurso é o recurso da tecnologia da informação ou recurso informacional, aquilo que eu tenho de informações disponíveis dentro da organização. A área de OSM vai trabalhar isso também, mas a gente vai conversar isso também em outra disciplina chamada Sistemas de Informação, né? A administração de sistemas de informação ou o gerenciamento de sistemas de informação. Fica para um segundo momento. Nesse momento, nós temos que pensar o seguinte: a área de OSM vai trabalhar dentro desses recursos disponíveis na organização, principalmente recurso humano e recursos materiais, fazendo com que esses dois trabalhem de uma forma racional. Por isso aqui, ó, o planejamento é um processo racional. Por quê? Porque nós vamos pegar esses recursos e fazer com que eles trabalhem para a organização de uma forma que atenda da melhor condição possível, ou seja, reduzindo o custo, aumentando a possibilidade de produção, diminuindo o tempo de trabalho e assim por diante, para que a empresa possa ter um desenvolvimento onde os seus custos sejam racionalizados e as suas operações sejam ampliadas na medida do possível. E para isso, nós vamos falar então lá no objetivo básico da área de OSM, que a gente vai começar trabalhando assim, ó. O OSM tem como objetivo básico eliminação do inútil e supérfluo, ou seja, aquilo que não é necessário dentro da organização, nós vamos trabalhar como inútil e supérfluo, eliminando isso, jogando fora, mas buscando a maximização dos resultados, né? Então, assim, quando eu tiro aquilo que não é de interesse ou aquilo que não é importante, aí vamos lembrar de teoria geral da administração, lá em Taylor, quando o Taylor pega o modelo produtivo ali que ele encontrava na época dele de atuação, que nós tínhamos lá as pessoas que trabalhavam de uma forma muito artesanal, né? Fazendo um processo que ele tinha o início e o fim basicamente com uma única pessoa. Ele vai lá e usa o método cartesiano, distribui essa atividade que a pessoa faz em fases, né? Em processos. E quando ela faz esses processos, ela vai entendendo
como é que esses processos funcionam. Então ali para Taylor, voltando um pouco lá atrás na história, ele pega e vai fragmentando esses processos para descobrir quais são os processos que são inúteis, quais são os processos que não precisam ser desenvolvidos, né? Então imagina, você precisa ali dentro da atividade do funcionário pegar uma peça, ele vai colocar a mão lá atrás, buscar a peça para que ele possa trabalhar, ou uma ferramenta de trabalho, vai buscar a ferramenta para voltar ali à atividade dele. Então esses movimentos a gente vai considerar como inútil, como supérfluo, e vai desconsiderá-los, ou seja, vamos fazer de uma forma com que aquilo que o operário precisa para trabalhar esteja à mão dele, a ferramenta que ele precisa para trabalhar esteja à mão, e assim ele possa fazer movimentos necessários apenas para o desenvolvimento da produção dele, tá ok? Então quando a gente pensa dessa forma, nós estamos buscando maximizar o resultado. Por quê? Porque eu tenho menos esforço e menos tempo gasto com coisas inúteis e supérfluas. Ou seja, dessa forma eu estou aumentando, melhorando o meu processo de trabalho, melhorando os meus resultados, reduzindo os custos, tudo bem? Bom, então nessa situação, pessoal, o que a gente vai ver? Nós vamos ver que a área de OSM ela não faz o planejamento estratégico da organização, mas dentro do planejamento da organização, ela tem um foco muito específico, que está aqui no final do slide. Qual é o foco? Discutir processos, né? Quais são os processos que acontecem dentro da organização? E esses processos não necessariamente estão ligados só à linha de produção lá na indústria especificamente. Esses processos eles podem estar ligados ali na parte administrativa da organização. Quando a gente discute processo, nós estamos pensando na racionalização, ou seja, vamos pegar os processos que existem e fazer com que esses processos, dentro daquela ideia de eliminar o inútil e o supérfluo, a gente possa cortar ele, reduzir a movimentação para que ele possa ser mais racional. Eu só vou fazer aquilo que efetivamente traz um resultado. Quando eu racionalizo, eu vou enxergar dentro da empresa, encontrar ali dentro da empresa momentos em que eu posso até discutir, por exemplo, na parte administrativa, a eliminação de documentos ou a eliminação de vias de documento. Sabe aquela hora que você pega se perguntando na empresa, isso daqui é feito em 3 vias. Uma via vai para o arquivo, uma via fica arquivado no departamento que é o gerador da ação e outra vai para o cliente. Para que eu preciso desses 2 arquivos aqui dentro? Será que eles realmente são necessários? Então, quando a gente discute essa questão da racionalização, discutindo o processo da melhor forma possível, nós estamos tentando chegar a um consenso daquilo que é melhor para o desenvolvimento das atividades dentro da empresa. Pensando dessa forma, nós vamos conseguir então aí maximizar o quê? O resultado positivo da organização, que necessariamente se transforma em lucro, tá ok? Então, pensando em maximização, nós estamos buscando fazer com que os nossos recursos trabalhem o máximo possível para nós, para que possa trazer então essa questão do lucro lá no final. Significa dizer o seguinte, olha, eu tenho lá uma indústria, essa indústria tem uma quantidade de pessoas que trabalham lá na linha de produção 8 horas por dia. Tá? E, paralelo a isso, ela tem todos os seus custos fixos. Ela paga aluguel do prédio que ela trabalha, ela paga água e energia que não está diretamente ligado à produção, porque da produção ela vai ter uma alteração ali em função daquilo que vai ser produzido, né? Quanto mais ou quanto menos produzir. Mas, enfim, ela vai ter atividades, ela vai ter custos que são gerados, que são considerados custos fixos. Se essa indústria não produzir nenhum item durante o mês inteiro, esses custos fixos acontecem. O salário dos funcionários lá da linha de produção vai ocorrer. O salário dos funcionários do administrativo também vai acontecer. Então, olhando dessa forma, quanto mais eu tiver de produtividade dessas pessoas que estão lá na indústria especificamente, eu vou ter um menor custo para a organização. Como? Assim,
Se a empresa produz 1.000 peças por mês, e aí nós começamos a trabalhar a questão dos processos, transformando ele em processos mais racionais. Veja, eu consigo trabalhar a ponto de aumentar de 1.000 para 1.100 unidades mês. Aumentei 10% na minha produtividade. E o meu custo fixo continua o mesmo? Se ele continua o mesmo, eu tenho 10% a mais de produtos dentro da empresa no final desse mês que vão ajudar a trabalhar essa questão do custo fixo. Ou seja, o custo fixo que eu tenho, ele vai ser distribuído por 1.100 unidades e não por 1.000 unidades. Então aí eu estou diminuindo o meu custo e aumentando a minha lucratividade, tá? E o último item aí é a questão da otimização, ou seja, utilizar os recursos da forma mais adequada. Como assim, Caldeiro? Como utilizar o recurso da forma mais adequada? Nós vamos verificar cada recurso, qual é a sua característica e como é que ele deve ser utilizado. Se eu estou falando de recursos humanos, eu vou ver as capacitações, as habilidades, as aptidões que as pessoas têm e encaixá-las na melhor posição. Se eu estou falando de material, se eu estou falando de equipamento, a melhor forma de trabalhar esse material, a melhor forma de trabalhar esse equipamento, para que ele seja utilizado de uma forma adequada e isso nos traga uma condição melhor de trabalho. Para quem estudou um pouco de Taylor vai lembrar, quando ele chega lá na produção, ele vai encontrar um grupo de pessoas trabalhando ali de forma artesanal e cada uma trabalhando de uma forma diferente. Por quê? Porque cada um vai se adaptando, usando o ferramental que acha mais interessante, fazendo o processo do modelo que acha mais interessante, e isso não traz padronização, isso não traz um recurso sendo utilizado da melhor forma possível. Tá ok, pessoal? Então, por enquanto é isso, voltamos na próxima aula para falar mais sobre organização, sistemas e métodos.